eu vim na minha versão analógica. E foi muito bom, porque aí eu fui anotando algumas coisas que eu vou conseguir fazer um gancho, acho que com tudo que já foi falado aqui também. Então, primeiro, obrigada, agradecer a oportunidade de estar aqui e aprender, né? Eu aprendi um monte, anotei um monte de coisa, que é a forma com que eu faço, também para garantir que eu esteja presente, né? E a encomenda que me foi feita era justamente falar alguma coisa que fosse muito provocativo, né? E eu acho que esse é meu papel, a provocação maior para as áreas de treinamento e desenvolvimento. E ele começa, né? Porque que as áreas, essas áreas, mesmo muito bem intencionadas e muitas vezes bem financiadas, continuam frustradas com os resultados. E aí, quando a gente vai ver que durante muitos anos a gente acreditou que o sucesso era sinônimo de volume, né? Mais curso, mais trilhas, mais horas de treinamentos, e ainda assim o engajamento continua baixo. E aí, o que o Guilherme trouxe, né? As pessoas, no final da história, elas aprendem o que elas querem, elas fazem o que elas querem, não o que a gente está pedindo para elas fazerem. Porque essa só é a replicação da escola. Só que na escola, a gente tinha 8 anos de idade, sentava lá na carteira e, né, absorvia, ou não, mas estava ali. Hoje a gente tem poder de escolha. E isso faz toda a diferença. Então, talvez o problema não esteja no que nós estamos ensinando, mas naquilo que a gente escolheu ignorar. E aí eu trago o tema, né, que é ignorar a história das pessoas. A maior falha da área de T&D, como eu coloquei, ela não é técnica, ela é conceitual. Nós fragmentamos o desenvolvimento das pessoas em skills isoladas. Então, agora eu vou fazer com que as pessoas, como se elas fossem evoluir em módulos independentes. Eu vou fazer o desenvolvimento de liderança, eu vou fazer o desenvolvimento das skills, das habilidades digitais, das soft skills. Mas a nossa carreira, ela não funciona assim, né? Como a própria Amanda acabou de colocar, que eu adorei, treinar não é aprender. Cada profissional chega a uma empresa carregando uma bagagem, e essa bagagem, muitas vezes, ela é invisível, né? São as experiências anteriores, as decisões difíceis, as mudanças de rota, os sucessos, as frustrações, as pausas. Para quem é mãe e teve que parar, eu sei que eu voltei uma profissional muito melhor depois da minha pausa da licença maternidade. Não tem melhor treinamento do que gestão de tempo que a maternidade possa trazer. Eu não conheci nenhum curso melhor do que esse. Enfim, todas as nossas reinvenções, né? E quando a gente ignora essas trajetórias, esse aprendizado, ele acaba virando essa estrutura, ele fica descontextualizado. E aí eu não me identifico com aquilo. Eu, como indivíduo, não me identifico com aquilo. E muitas vezes aquilo se torna, de fato, irrelevante. Agora vamos pensar numa mudança simples, né? Porém, eu acredito que uma mudança bastante poderosa. E se em vez de perguntar qual skill falta, a gente perguntasse que história essa pessoa está construindo? A carreira, ela não é uma sequência de cargos, ela é uma arquitetura viva, construída ao longo do tempo com base nessas experiências. Cada experiência adiciona uma camada. Cada escolha redefine essa direção. E cada aprendizado só faz sentido quando ela estiver conectada ao que veio antes e ao que pode vir depois. Então, quando o Luiz falou, né? O que eu ganho querendo ser líder? O que é que vem depois? É onde está a nossa curiosidade. E eu, pelo menos, eu sou muito movida a aprender por curiosidade. Eu só estou aqui porque eu fiquei curiosa para entender como era esse formato que eu não conhecia de evento. De verdade. Porque senão talvez eu não estivesse aqui. E estou vivendo uma experiência incrível, porque primeiro eu estou completamente fora da minha zona de conforto, eu não tenho slide nenhum para me ajudar. E estou compartilhando algo que é muito da minha perspectiva sobre o que eu encontro, ou que eu encontrei, do que eu vivo, nesse desafio que nós temos aqui de levar os nossos profissionais a serem pessoas mais felizes. Antes de profissionais mais bem-sucedidos. Serem pessoas mais felizes. E aí, o que muda na prática? Né? Eu acho que aí eu tenho 4 pontos. Quando o histórico profissional entra na equação, 4 coisas precisam acontecer. Primeiro, 4 coisas acontecem, na verdade.
O aprendizado ganha relevância, porque conversa com a realidade da pessoa. Segundo, a mobilidade interna se fortalece, porque as transições começam a fazer sentido. Terceiro, o engajamento sim aumenta, porque o profissional se vê no próprio desenvolvimento, e aí entra o protagonismo. E quarto, o futuro de carreira fica mais claro, tanto para o indivíduo quanto para a empresa. Nesse modelo, aprender não é consumir conteúdo, é projetar o próximo capítulo da própria jornada. Como eu falei, as áreas de T&D, elas não falham por falta de conteúdo. Elas falham quando tratam pessoas como catálogos de habilidades, porque pessoas não evoluem em módulos. Elas evoluem em jornadas. E para garantir tudo isso, de verdade, essa é a parte da beleza da inteligência artificial, porque ela permite com que eu trate a Ana como Ana. Porque todo histórico, todo algoritmo, se você hoje entra no LinkedIn Learning Career Hub, o curso que você fez em 2002 está lá no teu histórico. Coisa que provavelmente o LinkedIn, que eu entrei lá em 2018, não sabe que eu fiz, mas faz parte da minha história. E quando eu respeito essa história, eu consigo ser muito mais assertiva nas propostas que eu faço. Essa era a minha provocação. Muito obrigada.